Oi, galera. Hoje a gente vai desenvolver, vai esmiuçar melhor dois assuntos que eu deixei pontuados na nossa última aula, que na verdade eu afirmei que talvez tivesse uma aula para cada um, mas acho que dá para a gente condensar em uma aula só, os dois assuntos. Bom, um deles é a empatia, né, gente? Que começa na capacidade de ouvir, na capacidade de você entender profundamente qual é a demanda do teu interlocutor, qual é a necessidade da pessoa que está conversando com você, qual é a necessidade da pessoa que está do outro lado, sem ser você, o mundo inteiro às vezes, né, a sociedade toda, para você poder, entendendo bem isso, você criar um juízo de valor teu, né? Criar uma opinião tua. E principalmente tendo na cabeça que você está sujeito a passar pelas mesmas condições, está sujeito a ter as mesmas necessidades, se não iguais, outras, mas com as mesmas intensidades, como a gente falou, de pontos fortes e pontos fracos, de, como é que se diz, de potencialidades e fraquezas, né? Segundo a matriz SWOT, que a gente vai conversar lá para frente. Matriz SWOT, por enquanto, a gente não vai ver não, tá bom? Quando eu me refiro a entender bem as razões, as motivações do interlocutor, as, as necessidades das pessoas que estão na nossa frente, eu caio num ponto muito importante que a gente já falou desde a primeira aula e vai continuar falando até dezembro, que é se conhecer, né? Porque você se conhecendo bem, com sinceridade, sem supervalorizar teus atributos, muito menos se menosprezar, né? Conhecendo bem você, você é capaz de reconhecer aquilo que você pode ajudar, que você tem capacidade de ajudar, porque você tem uma resistência maior naquele assunto, você tem uma predisposição a transbordar. Vamos usar o exemplo de um copo, né? Você transborda aquela capacidade, aquela virtude, aquela qualidade e você se conhecendo bem, você saberá também discernir coisas que você não vai conseguir ajudar. Por exemplo, você não tem como. Se você não tem grana na carteira, se você não tem dinheiro na carteira, como é que você vai ajudar alguém que está pedindo? Você vai tirar dinheiro de onde? Veja, conhecendo a gente, as nossas capacidades, as nossas potencialidades e as nossas fraquezas, fica tudo mais simples para a gente poder tanto entender a posição das outras pessoas, como decidir se vai ajudar ou se realmente está incapacitado de fazer isso, né? Muito bem, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro. O outro ponto, gente, tem a ver com responsabilidade, né? No caso, responsabilidade emocional. Mas antes de qualquer coisa, a gente vai definir responsabilidade, porque a gente ouve muito falar de responsabilidade, 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 mas acredito que a grande maioria, assim como eu, até há pouco tempo atrás, eu não tinha ideia da dissociação da palavra responsabilidade, né? Da, do significado semântico da palavra, né? A gente ouve muito a fonética, responsabilidade, responsabilidade. Porém, semanticamente, eu passei a entender quando eu ouvi a definição que eu vou passar para vocês agora. Responsabilidade é a habilidade de ser responsável. Veja, habilidade, né, de ser responsável por alguma coisa. Por que eu estou deixando isso claro, estou definindo assim bem detalhadamente? Porque lembra que na última aula eu falei sobre o Pequeno Príncipe?
de tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, gente, é até a página 2. É até a página 2. Você, lógico, você não pode fazer emocionalmente com outra pessoa aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Porque seria hipocrisia, né? E depois se, né, bancar, não fui eu, foi a pessoa que confundiu e fantasiou, apesar de que isso acontece. Mas o ponto principal a respeito de responsabilidade emocional é você assumir a responsabilidade sobre os teus atos, sobre as tuas emoções, entende? Alguém só faz mal pra gente se a gente deixar. Lembra o que a gente conversou a respeito de resiliência? Da forma como você encara os problemas? Se você encarar o problema de uma forma grandiosa, se você tiver condição de se afastar do problema e não achar que aquilo te atingiu como uma bola de canhão no peito e tratar aquilo como uma coisa menor, você estará dando um valor para a adversidade não tão grande que te consuma toda a energia, tire o teu foco. E a responsabilidade social, a responsabilidade emocional é a mesma coisa. Se uma pessoa te ofende, te magoa, você se deixou magoar. Lembra do exemplo do trânsito, gente? Lembra do exemplo do cara que fecha? Lembra? Acho que foi a primeira aula, né? Nem eu lembro direito. Mas assim, dependendo da tua reação, dependendo do teu orgulho ao receber aquele xingamento ou receber uma fechada, dependendo do nível do teu orgulho, dependendo do nível da emoção que você vai deixar brotar no teu sangue, no teu humor, será o nível da energia que vai ser despendida ou não. Certo? Se você encara uma fechada de carro, uma adversidade de trânsito, uma encrenca de trânsito qualquer, como uma coisa assim normal, banal, aquilo não te afeta tanto. Aquilo não tira teu foco, não te deixa tão nervoso, não te deixa tão triste, tão chateado, a ponto das tuas emoções naquele momento ofuscarem as outras. Principalmente ofuscar seu objetivo. Percebe? E a inteligência emocional é a mesma coisa. Você é responsável. Você não pode mudar as pessoas. Infelizmente não vai acontecer, gente. Pode acreditar no que o Pro está falando. Quando eu tinha a idade de vocês, eu acreditava plenamente que eu ia conseguir mudar. Principalmente em namorada. A pessoa que casou comigo. Não dá. Ou a gente se molda aos problemas, ou nós nos moldamos às características dessa pessoa pela nossa vontade. Ah, eu quero ficar do lado dessa pessoa, então eu vou me adaptar. Ou a gente se afasta. Porque não adianta, por exemplo, a gente ficar do lado de uma pessoa tentando modificá-la. Vai causar sofrimento para os dois. Para nós vai causar decepção. Porque toda hora a gente vai pensar, nossa, ela não muda mesmo, né? Eu dou 15 mil indiretas, a pessoa não muda. E para a pessoa, né, no fundo ela vai pensar, caramba, ela tá comigo, essa pessoa tá comigo, mas assim, me aceita do jeito que eu sou. Ou não, já pode partir os dois para briga, enfim, brigar direto. Mas isso é responsabilidade emocional. Gente, aceitar as pessoas como elas são não significa aceitar as consequências das atitudes dessas pessoas, né? Então, assim, você ter um amigo que você percebe que ele tem um comportamento ruim, ótimo, ele pode continuar sendo teu amigo.
Contanto que ele não tenha aquele comportamento ruim com você, porque aí a atitude certa é se afastar desse amigo, né? Se ele vai te magoar, se ele vai te ferir. E assim, se você vê ele fazendo com outras pessoas, você pode até tentar aconselhá-lo, mas você não vai conseguir mudá-lo. Como a gente estava dizendo, a gente não vai conseguir mudar ninguém. Agora, o importante é a gente saber que nós temos capacidade de nos adaptar aos problemas, às situações e às personalidades de quem nós desejamos ficar perto. Nós podemos nos adaptar, se esse for nosso desejo. Se não, não. A gente se afasta para não se machucar, para não se preocupar. Por que, que eu disse agora nesse vídeo que a responsabilidade afetiva é até a página 2? Naquele exemplo que eu usei do cachorrinho, que você vai ser responsável até o último dia dele, sim, você vai, porque ele precisa da tua ajuda. É um ser indefeso. É como uma criança, como um idoso. Agora, quando se trata de pessoas que podem tentar influenciar a tua emoção ou tentar influenciar a tua decisão, aí a responsabilidade emocional é sobre a tua forma de permitir isso ou não. Percebe? Você pode se permitir estar do lado de uma pessoa que você não considera saudável, mas você não pode, por exemplo, achar que ela fez questão de te prejudicar. Ou achar que ela te prejudicou por algum motivo. Que não seja a tua vontade. Percebe? Ninguém decide se vai prejudicar a gente ou não. É a gente que deixa ou não. Está na mão de cada um de nós. Certo? Foi um grande prazer novamente trazer essas dicas, né? Na verdade, trazer essas conclusões que nós chegamos depois de muito tempo de vida, depois de cometer vários erros sem que nós fôssemos avisados dessas possibilidades antes, sem que nos alertassem para que nós tivéssemos essa capacidade de contornar as coisas, de aceitar ou não os sofrimentos e não sair culpando todo mundo pelos nossos problemas, né, que diz respeito à identidade sincera, à origem sincera. Se nós tivéssemos tido eu, né, no caso, se eu tivesse tido esse tipo de aconselhamento, essa orientação que vocês estão recebendo agora, muita coisa teria sido evitada. Certeza absoluta. Muita cicatriz, né, como eu já mencionei, eu não teria. Então, eu faço o possível para trazer coisas úteis para vocês, né? Trazer coisas interessantes. E eu espero que vocês aproveitem. Tá ok? Muito obrigado por enquanto. Foi um grande prazer estar com vocês novamente. E até a próxima conversa nossa, né? Nem vou chamar isso de aula, vou chamar isso de conversa, tá bom? Um abraço a todos e bons estudos.